Como mudar sua voz? Disfarçando sua voz. Tampe o nariz ao falar. Uma boa forma de alterar drasticamente o som da sua voz é bloquear as passagens nasais. E o jeito mais fácil de se conseguir isso é apertar o nariz e tampar as duas narinas dele. Você também pode fazer isso impedindo que o ar entre pelo nariz usando a boca. Conforme falamos, o ar flui naturalmente entre a boca e o nariz. Ao bloquear o nariz, você restringe a quantidade de ar que escapa pelas passagens nasais, prendendo mais ar na garganta e na boca. O que isso faz é modificar a pressão causada nas cordas vocais, ocasionando uma vibração e um som diferentes. Fale com uma expressão diferente. Tente falar sorrindo ou com uma expressão fechada. Independentemente do que vai dizer, as expressões podem afetar as emoções da entonação, mas também podem alterar a formação das palavras, pois a boca fica em uma posição diferente. Por exemplo, pense no som da interjeição, ó, quando você sorri e no som da mesma com o rosto sem expressão. A segunda opção é um pouco mais longa, enquanto que a primeira é um pouco mais curta e pode lembrar mais a interjeição. Abafe a voz. Coloque a mão ou um lenço sobre sua boca conforme fala. O obstáculo deve ficar diretamente contra a boca para produzir um efeito mais dramático. Sua voz, como qualquer outro som, viaja por diversos meios na forma de ondas sonoras. O som da transmissão das ondas pelo ar é diferente do som que surge quando elas viajam por outro meio, como um sólido. Ao colocar um objeto sólido na frente da boca na hora de falar, você força as ondas sonoras pelo obstáculo, modificando a forma como os ouvidos dos outros interpretam o som. Fale balbuciando ou murmurando. Quando for falar, faça-o em um tom mais baixo, abrindo menos a boca ao pronunciar as palavras. Murmurar muda a formação das palavras e o modo com o qual sua voz é transportada. Ao murmurar, você mantém a boca mais fechada do que o comum. Certos sons são pronunciados com a boca levemente aberta, e esses não serão tão afetados. Por outro lado, sons que exigem uma abertura maior da boca vão ter seu tom completamente alterado. Pense na diferença do som ao emitir um som simples como um ó. Primeiro, diga ó com a boca bem aberta. Depois, faça o mesmo com os lábios praticamente fechados. Se ouvir com atenção, você deve notar uma diferença no som. Murmurar também faz com que você fale de forma mais mansa. Os sons claros e medianos podem ser bem inteligíveis ao falar assim, mas sons mal suaves acabam saindo mais difusos. Pense na diferença de sons ao repetir expressões simples e curtas. Repita-as em seu tom normal e perceba que você provavelmente conseguirá ouvir todas as consoantes, mesmo que elas se misturem entre as palavras. Em seguida, repita as frases em um tom mais fraco e silencioso. As vogais provavelmente continuarão sendo ouvidas, mas as consoantes vão soar mais fracas. Fale em um tom monótono. Normalmente nós falamos com certo nível de emoção, certo? Foque, portanto, em manter um tom consistente e baixo ao falar. Quanto menos emoção houver em sua voz, mais diferente ela vai soar. A forma mais fácil de notar a diferença é fazer uma pergunta em tom monótono. Normalmente nós encerramos as perguntas em uma entonação mais alta e vibrante.
A mesma pergunta pode ter sons bem diferentes quando feita com uma voz estável e com uma mudança de tom no final. Caso as pessoas digam que você tem uma voz monótona, tente falar com um pouco mais de entusiasmo ou emoção. Pense bem no que vai dizer e troque sua entonação de acordo com o que fala. Uma boa forma de se praticar é dizer uma expressão simples como é. Quando alguém diz é, de forma triste e magoada, há uma mudança para baixo na entonação. É entusiasmado. Por outro lado, tem um tom mais forte e agudo. Do começo ao fim, pratique um sotaque diferente. Escolha um sotaque que o agrade e estude a forma com a qual ele varia da sua forma tradicional de falar. Cada sotaque é um pouco diferente. E você precisará se familiarizar com o jeitinho de cada um deles antes de tentar convencer alguém com sua nova forma de falar. Existem muitas variações nos sotaques, dependendo do estado ou país no qual você se encontra. O sotaque paulista, por exemplo, muda o som do u para o no fim de palavras, como na interjeição popular meu, que soa mais como meu na capital do estado. Em algumas regiões interioranas, puxa-se também o R. Palavras como porta soam mais como porrierrita em determinados locais. Existem pequenas e grandes variações de sotaque e dialetos por todos os países lusófonos. Portanto, estude bem antes de reproduzir um sotaque. Modificando a voz através de tecnologias. Baixe um aplicativo para smartphones. Existem muitos apps de modificação de voz que permitem que você grave mensagens e as reproduza com filtros que alterem o som. Existem muitos aplicativos diferentes disponíveis, pagos e gratuitos. Procure por apps na Apple App Store no iPhone, no Windows Marketplace caso tenha um Windows Phone ou na Play Store caso tenha um Android. Fale em um programa de computador. Procure por programas gratuitos de texto para voz. Após a instalação, digite as palavras no campo de texto e pressione o botão Play para ouvir sua mensagem. Use um aparelho modificador de voz. Esses dispositivos podem ser encontrados em lojas físicas ou virtuais, mas são mais fáceis de se encontrar na internet. Por serem importados, os valores desses produtos variam bastante. Faça uma boa pesquisa para pagar um valor justo. Cada dispositivo funciona de forma diferente. Portanto, leia as especificações do seu aparelho para saber o que fazer. Normalmente, esses mecanismos permitem que você altere o tom de voz de diferentes formas. Em alguns dispositivos, é preciso gravar primeiro a mensagem e depois modificá-la. Em outros, é possível alterar a voz em tempo real, transmitindo o som modificado por um celular ou outro alto-falante. Leia atentamente as instruções do aparelho para saber como utilizá-lo corretamente. Mudando a forma com a qual você fala. Descubra qual é o seu som. Se quer mudar a sua voz, deixando-a mais aguda ou mais grave, comece gravando sua sonoridade para descobrir qual a melhor abordagem. Use um gravador, no celular mesmo, para captar sua voz em diferentes volumes. Falando baixinho, falando alto e cantando. Como você descreveria sua voz? O que gostaria de mudar? Sua voz é mais anasalada ou grave? É fácil ou difícil entender o que está dizendo?
Sua voz é bem clara ou mais abafada. Pare de falar pelo nariz. Muitas pessoas têm um tipo de voz que é normalmente descrita como anasalada. Essas vozes costumam soar mais altas do que deveriam, pois elas não conseguem ressoar corretamente para produzir um tom mais profundo. Muitas pessoas têm dificuldade para entender vozes anasaladas e nem gostam do som dela. Caso sua voz seja anasalada, faça o seguinte para tentar eliminar esse som. Verifique se suas passagens de ar estão limpas e desobstruídas. Caso você tenha alergias e fique com o nariz entupido com frequência, é normal que sua voz seja anasalada. Tente controlar suas alergias. Beber bastante água e manter os seios nasais limpos. Pratique abrir a boca um pouco mais do que o normal ao falar. Abra bem o maxilar e pronuncie as palavras com a parte de baixo da boca, não com o céu dela. Não fale a partir do fundo da garganta. Para corrigir uma voz aguda, muitas pessoas falam do fundo da garganta para falsear um tom mais grave. É difícil acertar o volume quando se faz força para falar dessa forma, o que acaba criando um tom de voz abafado e difícil de entender. Além disso, essa tentativa de engrossar a voz acaba forçando desnecessariamente as cordas vocais, podendo causar dores de garganta e perda de voz com o tempo. Faça exercícios de respiração e exercícios que abram sua voz. Isso pode ajudá-lo a ampliar seu alcance vocal. Fale através de sua máscara. Para conseguir uma voz mais profunda e pesada, fale através da sua máscara. A área composta pelos lábios e pelo nariz. Usar a região inteira aumenta as chances da sua voz soar um pouco mais grave e rica. Para descobrir se está falando através da máscara, encoste em seus lábios e seu nariz ao falar. Caso eles vibrem enquanto fala, sinal de que você está usando a área inteira. Caso eles não vibrem logo de cara, brinque com alguns sons diferentes até encontrar um jeito de falar que funcione. Depois, pratique falar desse jeito com frequência. Projete a partir do diafragma. Respirar fundo e projetar do diafragma é o segredo para uma voz profunda, forte e rica. Ao respirar fundo, sua barriga deve expandir e encolher com cada respiração. Se estiver fazendo isso errado, seu peito é quem vai expandir e encolher. Pratique a projeção do diafragma soltando o ar enquanto fala e encolhendo a barriga. Você vai notar que, ao respirar dessa forma, sua voz sai mais alta e clara. Os exercícios de respiração podem ajudá-lo a focar na respiração profunda e a se lembrar de projetar do diafragma ao falar. Expire, soltando todo o ar dos pulmões. Quando estiver sem ar, seus pulmões vão começar automaticamente a inspirar bem fundo para satisfazer a necessidade de ar. Observe qual é a sensação ao respirar fundo. Inspire confortavelmente e prenda o ar por 15 segundos antes de soltá-lo. Aumente gradualmente o tempo que prende a respiração até chegar em 1 minuto. Esse exercício vai ajudá-lo a fortalecer seu diafragma. Ria com vontade, soltando um bem definido. Solte o ar dos pulmões com a risada e, em seguida, inspire profunda e rapidamente. Deite de costas e coloque um livro ou objeto sólido no seu diafragma. Relaxe tanto quanto possível, prestando atenção no movimento do diafragma.
observando como o livro sobe ou desce conforme você respira. Ao soltar o ar, tente abaixar o máximo possível a barriga, repetindo até que a expansão e contração do diafragma seja natural com a respiração. Inspire fundo quando estiver de pé. Solte o ar, contando em voz alta de 1 a 5 em uma única respirada. Repita o exercício até se sentir confortável contando até 10 em uma única respirada. Quando pegar o jeito de falar assim, você conseguirá projetar sua voz de forma que ela possa ser ouvida do outro lado do cômodo sem que fique rouca. Mude seu tom. A voz humana é capaz de produzir sons em uma escala de tons. Fale em um tom mais alto ou mais baixo para modificar sua voz temporariamente. A alteração do tom ocorre, em parte, pela cartilagem da laringe. Trata-se de uma parte móvel de cartilagem que sobe e desce na garganta quando cantamos dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Subir a cartilagem da laringe eleva o tom e cria um som mais feminino. Descem lá abaixa o tom e cria um som mais masculino. Para falar com uma voz mais baixa, faça exercícios para relaxar a garganta, como bocejar e abrir bem a boca. Ao fazer isso, você perceberá que sua voz é mais ressoante e profunda, extraindo o melhor da sua voz. Cuide das cordas vocais, assim como a pele e nossos órgãos. As cordas vocais precisam ser protegidas para se evitar o envelhecimento precoce. Ao forçar demais as cordas, sua voz pode ficar grave, rouca e desagradável de ouvir antes da hora. Para protegê-las, faça o seguinte: não fume. Fumar tem um efeito bastante perceptível na voz, reduzindo o volume e o alcance dela com o tempo. Se deseja que sua voz permaneça clara e forte, é melhor parar de fumar. Reduza o consumo de álcool. Beber grandes em quantidades também pode causar um envelhecimento precoce da sua voz. Respire ar puro. Se mora em uma área com muita poluição, tente encher sua casa com plantas para limpar o ar e, sempre que possível, saia um pouco da cidade para respirar ar puro com mais frequência. Não grite muito. É fã de música hardcore? Gosta de gritar um pouco? Saiba que usar a voz assim pode acabar desgastando ela. Muitos cantores sofrem com laringite e outros problemas vocais por conta do uso excessivo das cordas vocais. Analise seus níveis de estresse. As surpresas, inconveniências e estresses no geral contraem os músculos ao redor da laringe, fazendo com que emitamos uma voz bem estridente. Se você é uma pessoa muito nervosa, ansiosa e estressada, talvez sua voz seja aguda por natureza. Faça o possível para se acalmar e manter uma voz firme e estável. Experimente respirar fundo algumas vezes antes de falar. Além de se acalmar, você vai conseguir projetar o som direto do diafragma, melhorando sua voz. Tire 10 segundos antes de reagir. Ao se permitir um tempinho para organizar os pensamentos antes de reagir, você vai demonstrar menos nervosismo e mais controle sobre a voz. Pense e só depois fale. Assim, sua voz vai sair bem mais firme e relaxada. Pratique a cantoria. Cante junto de um instrumento ou acompanhamento vocal para aumentar seu alcance vocal e manter as cordas vocais em bom estado. Você também pode praticar cantar músicas fora do seu alcance comum. Nessa prática,
Tente acompanhar o tom e as notas do cantor original, mas sem forçar demais a voz. Como o acompanhamento de um piano. Comece cantando com uma escala: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Comece no tom mais confortável e natural possível. Repita a escala, aumentando o tom inicial, nota a nota, até sentir a voz fraquejar. Quando isso acontecer, pare. Repita a escala novamente, diminuindo o tom inicial, nota a nota, parando quando sua voz começar a fraquejar. Mantenha a garganta relaxada para facilitar a criação dos tons mais baixos.